Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos, queremos conversar com o primeiro-ministro da Saúde de Moçambique Independente, o Dr. Hélder Martins. Com o Dr. Hélder Martins, queremos compreender como é que este setor evoluiu desde os seus tempos, passando, evidentemente, por algumas fases extremamente sensíveis na vida dos moçambicanos, com destaque para aquilo que são as condições que hoje o país atingiu, quando falamos, por exemplo, de cerimônias fúnebres, fala-se de muita indignidade, e isto tem igualmente a ver com a pressão demográfica pela qual o país passa, com destaque para os meios urbanos, e destaque especial para a cidade de Maputo. Dr. Hélder Martins, bem-vindo para esta conversa. Hoje, a cidade de Maputo, em particular, quando falamos das cerimônias fúnebres, estamos perante uma situação em que as famílias perdem os seus entes e isto representa um duplo sofrimento quando já se vai à fase das sepulturas. Mas nós sabemos que logo a seguir à independência nacional, quando era ministro da Saúde, já fazia uma abordagem, digamos, que quase que antevia esta situação. Pode trazer o seu conhecimento. Muito obrigado pelo convite. Uma saudação aos telespectadores. Ouça, logo depois da independência, o Conselho de Ministros passou quase um mês em reuniões diárias, porque era preciso definir a política do governo. Nós tínhamos as orientações do Partido Frelimo, da Frente, naquela altura era a Frente de Libertação de Moçambique, o Partido Frelimo só foi criado em 1977, mas essas orientações eram relativamente vagas, porque elas tinham sido produzidas durante a luta de libertação. E quando nós, no governo da transição, foi o primeiro contacto que nós tivemos com a realidade, o governo de transição foram 9 meses, houve muita coisa que não se pôde ver logo no governo de transição. Então era preciso definir, com o conhecimento que havia na altura, era preciso definir o que é que íamos fazer. Bom, decidiu-se que a área funerária ficava na responsabilidade do Ministério da Saúde, coisa que não era assim no tempo colonial e coisa que não é assim hoje. No tempo colonial, a atividade funerária era considerada uma atividade comercial, então era regulada pelos serviços do comércio. Eu penso que hoje é a mesma coisa. Mas naquela altura decidiu-se não. E decidiu-se que vamos acabar com o comércio da morte. E decidiu-se nacionalizar as agências funerárias e criar um serviço funerário que ia prestar serviço à população. Essas decisões do Conselho de Ministros foram anunciadas pelo presidente Samora Machel em 24 de julho de 1975, portanto, cerca de um mês depois da independência, no grande comício no estádio da Machada, altamente concorrido. Eu penso que Moçambique inteiro, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, acho que toda a gente ouviu aquele comício. Os que não puderam estar no estádio da Machada estavam colados a um rádio. Naquela altura ainda não era o Chirico só apareceu depois, mas quem tivesse um rádio, de certeza tinha um rádio e juntava 10, 15, 20 pessoas para ouvir. Bom, então o Ministério da Saúde ficou com essa responsabilidade. Qual foi a minha preocupação imediata? Assegurar que o serviço funerário ia funcionar, que não havia a ver quebra nenhuma. Porque você está a imaginar que todos os dias
há falecimentos, há necessidade de proceder a funerais. Era preciso, isto não podia ter nenhuma interrupção. Portanto, a atividade funerária privada cessava, mas era preciso que o Estado imediatamente fosse capaz. E eu acho que nós conseguimos. Uma primeira grande vitória foi o seguinte: os preços dos funerais no tempo colonial eram de uma disparidade. Bom, eram todos caros, mas depois havia os caros, os muito caros e os caríssimos, porque havia cerca de 12 tipos de funerais, cada um deles com mais luxo. Então, quem tivesse mais dinheiro, em geral, queria fazer uma exibição de riqueza através dos tais luxos do funeral. Bom, nós achamos que devíamos acabar com isso e criámos 2 tipos de caixão. Um caixão mais simples, muito mais barato. Portanto, o preço do caixão mais simples baixou consideravelmente em relação aos preços que se praticavam antes, mas assim do género de ser pouco mais de metade do mais barato que havia no tempo colonial. E isso não pôs em causa a dignidade? Não. O que a gente fez é o seguinte: usamos nesse tipo de caixão madeira de pinho, mas ela era pintada, era tratada, quer dizer, era dada uma aparência que talvez para quem não é especialista na área, talvez não percebe que aquilo era pinho. E segundo, havia um outro caixão um pouco mais caro, esse com uma madeira um pouco mais rica. Pronto, e havia só dois modelos. Qualquer dos preços, mesmo o modelo mais caro, era mais barato do que o mais barato do tempo colonial. Esta foi a nossa preocupação. Assegurar que o serviço funcionasse a um preço acessível para a maioria da população. Ouça, é preciso também ver o seguinte: logo a seguir à independência, havia outras grandes prioridades. Portanto, ao nível do serviço funerário, a prioridade era esta que eu lhe disse assim. E conseguimos. Eu tinha uma estudante de economia, que era uma voluntária a trabalhar no Ministério, e eu achei que para o serviço funerário era bom ter alguém que fosse capaz de fazer contas quanto é que custa, porque também não podíamos trabalhar com prejuízo. Quer dizer, o Estado não estava em condições de financiar os caixões. Portanto, as pessoas teriam que pagar o custo, mas não era uma atividade lucrativa. Portanto, era preciso, em todo o caso, ter lá alguém que percebesse o mínimo de economia, de contabilidade, etc., para garantir que era capaz de fazer uma análise de custos e fixar preços que cobrissem os custos e que só dessem uma pequena margem de segurança, mas não o lucro. Então foi, e essa jovem na altura, infelizmente ela já faleceu, mas ela portou-se muito bem, fez um excelente trabalho e eu tinha muita confiança no trabalho dela. Bom, a uma certa altura, já passou, mas olha, com franqueza, uma coisa que nunca ninguém me disse, é às vezes a gente pensa que os ministros sabem tudo o que se passa na área deles, mas às vezes há coisas que eles não sabem. E se ninguém lhes disser, eles continuam a não saber. Nunca ninguém me tinha falado dos cadáveres não reclamados. Até que um dia me falaram isso. Eu disse: como é que é essa história? Então explicaram-me o seguinte: Maputo
é uma cidade, naquela altura, Maputo e Matola era uma única entidade administrativa. Portanto, quando estamos a falar de Maputo, estamos a falar de Maputo e Matola juntos. Era uma cidade que atraía muita gente da zona rural. E até se constituíam bairros em função da origem. Havia o bairro dos Inhambanos, havia o bairro dos Gazenses, havia o bairro dos que vinham das Zambésias, os que vinham daqui, que vinham dali. Muitos desses imigrantes que vinham para a cidade não traziam as famílias, pelo menos numa primeira fase. Eles vinham sós e só mais tarde, quando já tivessem emprego, etc., é que podiam trazer as famílias. Então sucede que alguns desses imigrantes que estavam sós falecessem, ou por doença ou por acidente, e que não houvesse ninguém da família para reclamar o cadáver. Ora, a morgue do hospital tem limites. Não me lembro quantas câmaras frigoríficas tinha na altura. A gente teve que aumentar. Mas tem limites. E, portanto, os cadáveres não podiam ser conservados por muito tempo. Isso obrigava, se havia cadáveres não reclamados, isso obrigava a termos que enterrar nós aqueles cadáveres. Portanto, o recurso era a vala comum, então, que ainda hoje existe. Uma vala comum. É uma coisa que vem do tempo colonial. Bom, quando me falaram disso, eu disse, eu tenho que ir ver isso, com os meus próprios olhos. Então, houve um dia que eu digo, não, é hoje que eu vou ver mesmo isso. Chamo essa chefe de serviço funerário para vir comigo. Bom, primeiro eu perguntei-lhe a ela se aquilo era verdade, porque não foi ela que me disse, foi alguém do hospital é que me disseram aquilo. E ela confessou que era verdade. Eu disse, tu nunca me disseste isso. Mas coisa, ela diz, não, isto é uma prática já corrente. Bom, eu quis que ela fosse acompanhar. Mas ela estava na fábrica de caixões, não estava no Ministério naquela altura. Disse, eu vou sozinho. E fui ver. Bom, ouça, eu sou médico. Entrei na faculdade de medicina aos 17 anos, habituei-me a ver cadáveres inteiros, aos pedaços, a ver sangue, a ver sofrimento, etc. Não sou assim uma pessoa muito impressionável, mas com certeza aquilo que eu vi não me deixou nada satisfeito. Eu fiquei muito preocupado. Olha, aquilo era assim, naquela altura, o número de cadáveres não reclamados era de cerca de 15 por dia. Eu não sei quantos são hoje. Não, a situação mas está você bem falou hoje. Do crescimento demográfico. E estas condições que geram os cadáveres não reclamados, que é essa gente que não tem família, mas há outra razão para os cadáveres não reclamados. As pessoas que não têm dinheiro para um funeral. E não vão reclamar porque não têm dinheiro para o funeral. E isso também não desapareceu. Pelo contrário, a pobreza se calhar ainda está maior do que naquela altura. E face àquilo que constatou, condições de total indignidade, quais são as sugestões que avançou? Como é que se faz uma vala comum? Não é assim. A vala comum tinha cerca 4 metros. Era um quadrado, 4 metros de lado e 4 metros de profundidade. Era cavada à mão, por coveiros, por 3 ou 4 coveiros, com pás.
Você imagina o tempo que demora a cavar. Está a ver, 4x4, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 1, 2. Isto são 64 metros cúbicos. São 64 metros cúbicos de terra. Segundo, para chegar até lá aos 4 metros, é preciso pôr uma escada. Porque às tantas, senão não saem do buraco, não é? Bom, para já é uma dificuldade enorme. E não havia muitos coveiros. Bom, então, quando se cava o buraco, começa-se a meter ali os coisas. O transporte, eu assisti à chegada dos cadáveres. O transporte dos cadáveres era feito num carro especial, um tipo caminhonete, caixa fechada atrás, mas que tinha uma caixa basculante. Então, quando chegava ali à beira da cova, abria aquelas portas, basculava os cadáveres, escorregavam lá para baixo. Como aqueles coveiros tinham todas as dificuldades para cavar aquela cova, não queriam que a cova se enchesse depressa. Então, chegavam os cadáveres de um dia, faziam uma camada, punham só um bocadinho de terra, só para tapar. Não punham uma camada substancial. Resultado, de noite, os cães vinham lá para desenterrar e acho que comer os cadáveres. Bom, e quando se começava a encher uma cova, eles tinham que começar a cavar ao lado, que era para quando aquela estivesse cheia, já ter outro buraco daqueles cavado, o que já vimos que não é difícil. Bom, tudo aquilo era de uma indignidade extraordinária, porque ali os cadáveres eram tratados como se fossem objetos, quer dizer, de qualquer maneira, está a ver, estão ali amontoados, já à saída, eu não assisti à saída da morgue, mas meteram-nos lá, uns por cima dos outros. Quando chegam ali a abrir, bascular e caem. Depois eles só eram um pouco arrumados para fazer uma camada. Aquilo não tinha dignidade nenhuma. Não tinha dignidade nenhuma, Dr. Hélder Martins. Pelos relatos persistentes, a situação hoje é bem pior que isso que viveu nesse tempo. Para corrigir esta situação de indignidade total, que medidas concretas avançou para o governo, como ministro da Saúde e ministro responsável da área? Eu, naquela altura, a cremação era uma coisa que não era assim muito aceita na sociedade e quase desconhecida. A cremação que existia cá era a cremação hindu. A religião hindu tem certas regras e ela impõe uma cremação feita com lenha. Existia cá e existe até hoje um crematório hindu. O crematório hindu, por regra religiosa, tem que ser com lenha. Agora, a lenha não tem a capacidade calorífica suficiente para completamente queimar os corpos. Bom, primeiro demora muitas horas. Queimar um corpo no crematório hindu com lenha demora muitas horas. Parece que chega a demorar 12 horas. Segundo, uma forma de aumentar a capacidade calorífica é acrescentar-lhe gordura. A gordura que era usada era manteiga. Naquela altura,
Você não sei se tem idade para se lembrar disso, mas havia falta de produtos alimentares, havia racionamento, havia o cartão da cooperativa, quando cada um recebia. Havia falta de manteiga. Eram precisos, para cada cadáver, eram precisos 300 quilos de manteiga. A sorte, vamos lá dizer assim, é que em Moçambique havia poucos hindus. Porque quando foi a ocupação de Goa da Mão e Dio pelas Forças Armadas da União Indiana, Salazar fez retaliação contra os hindus. Os hindus foram muito maltratados, foram postos em campos de concentração, em campos de futebol, na Praça de Touros, e depois foram expulsos. Então, nos primeiros anos da independência, houve pouca imigração de hindus, havia muito poucos hindus. E, portanto, não havia um funeral por dia. Quer dizer, por ano havia, sei lá, 7, 8, 9, 10 funerais hindus. Quando traz este episódio, doutor... Portanto, o consumo de manteiga era coisa. E os não hindus, naquela altura, eu não me recordo de alguém que quisesse ser cremado. Bom, mas eu, quando vi aquilo, eu também não percebia nada de cremação. Vamos lá ser sinceros. Eu não percebia nada de cremação. Mas eu disse, bom, eu não vejo outra solução como alternativa à vala comum do que a cremação. É a proposta que avançou ao governo, na altura? Não cheguei a... Olha, essa é outra coisa. Não cheguei a apresentar proposta nenhuma ao governo, vou explicar porquê. Porque eu não ia apresentar uma proposta ao governo sem eu ter estudado o assunto convenientemente. O que eu fui foi estudar o assunto convenientemente. Eu não sabia de cremação, então tenho que aprender. E como eu sabia que os países na Europa, a cremação já estava a ser aceita, já havia muita gente voluntária para a cremação, e que sobretudo nos países da Europa de Leste, os países socialistas da Europa de Leste, era onde a cremação estava mais avançada. Então esta minha visita à vala comum foi lá para os finais de 1977. Então eu tinha viagens marcadas para a Hungria, para a Jugoslávia e para a Alemanha Democrática. Então eu pedi que em qualquer desses países, eu falei com o embaixador sobre como é que estava a ideia da cremação naqueles países. Disseram não, uma coisa que está a ser aceita cada vez mais pela população, cada vez há mais gente, temos crematórios, etc. Eu disse, então quero visitar. O primeiro crematório que eu visitei foi na Hungria. Bom, eu fiquei muito bem impressionado. O edifício em si não tinha assim nada de especial, mas eu fiquei impressionado com a eficácia daquilo. Primeiro, aquilo tinha uma cave onde chegavam os cadáveres com uma entrada para os automóveis que traziam os cadáveres dos hospitais para lá, e nessa cave havia uma quantidade de câmaras frigoríficas. Portanto, os cadáveres eram depositados nas câmaras frigoríficas, em bom estado de conservação. Depois, no resto do chão, havia uma grande sala de cerimónias fúnebres e havia cacifes mais pequenos para velório. Então era assim, os cacifes do velório alugavam-se por 12 horas e havia, podia ser num período das 9 da noite às 9 da manhã ou no período das 9 da manhã às 9 da noite. Bom, porque ali é um país onde as pessoas trabalham, não têm tempo, só podem ir ao velório fora das horas de trabalho.
Então, aquele período das 9 da manhã às 9 da noite, apanhava as pessoas que saem do trabalho às 5, às 6 da tarde e que têm ali um momento para ir ao velório. O período das 9 da noite a de manhã dava a possibilidade de um velório mais tardio, a partir das 9 da noite até às 11, meia-noite, etc. E fica bem impressionado, portanto, com a experiência da Hungria. Qual foi outro país que visitou? Bom, espera lá. Depois, a sala de cerimónias fúnebres era uma sala que podia ser adaptada a qualquer religião. E ela era alugada por 1 hora, ou por outra, por 55 minutos. E em 5 minutos podia-se mudar a decoração. Naqueles países havia cristãos, católicos e de outras denominações, havia muçulmanos, havia judeus, bom, havia ateus e eventualmente haveria outras nacionalidades, outras religiões, mas estas eram as mais frequentes. E em 5 minutos eles podiam mudar de uma para outra. Agora, no primeiro andar, portanto, já vimos a casa, o resto do chão, primeiro andar. No primeiro andar é que era o verdadeiro crematório. A cremação não é feita com assistência das pessoas. Por exemplo, na religião hindu, as viúvas têm que ficar lá aquelas horas todas a assistir à cremação do marido, do cadáver do marido. Ali não. A cremação, o cadáver entra na morgue, vai para o velório, depois vai para a cerimónia fúnebre e depois acabou. As famílias vêm 2, 3 dias depois buscar uma caixinha de cinzas. Aquilo passava-se. Então comecei a ver, a máquina era uma máquina elétrica. Fabricação sueca. Na Hungria era de fabricação sueca. Isto é muito importante, já vai ver porquê. Aquela máquina é feita para trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. A cremação de um cadáver demora 55 minutos. Nos outros 5 minutos, substitui-se, tira-se as cinzas, mete-se um novo cadáver. Mas ainda havia um pequeno forno com um triturador, porque há o caso de certas doenças, como os cancros, em que é difícil queimar aquilo. Ficam resíduos que é preciso triturar e a uma temperatura maior. Aquilo trabalhava a 1000 e tal graus. Portanto, não era preciso pôr lá gordura nem nada disso. Uma coisa muito limpa. As cinzas saíam limpas. Tinha todo um sistema de esgoto, porque o corpo humano tem muita água. Bom, com aquela temperatura, 1000 e tal graus, a água evapora. Tem todo um sistema era uma coisa perfeita. E um sistema de extração desses gases, do vapor d'água. Mas algum líquido também escorre e também tem um sistema de esgoto desse líquido. Portanto, era uma coisa mesmo perfeita. Temos que ter em conta também o fator temperatura. E eu vi. Portanto, vivi dessa experiência, fabricação volta a Moçambique. Não. Logo a seguir, pouco tempo depois, eu vou, mas eu disse, comecei logo a pensar, olha, a gente precisa de uma máquina desta, porque se nós temos 15 cadáveres da vala comum, aquilo tinha capacidade para 24 por dia. Porque 55 minutos mais 5 para mudar, a 1 hora são 24. Aquilo trabalha dia e noite. Então, nós, havendo uma cremação com condições de dignidade, etc., vamos
a ideia de cremação vai ser aceita na sociedade rapidamente. E eu comecei a pensar, a gente começa com uma máquina, provavelmente dentro de 2, 3 anos vamos precisar de outra, porque se continuarmos a ter 15 cadáveres não reclamados por dia, eventualmente isso ia subir, por causa da pressão demográfica, ia subir. Segundo, com cada vez aparecerem pessoas a quererem ser cremadas, então, e com aquelas condições, a gente assiste hoje que já há muita gente que quer ser cremada. E as condições de cremação é o crematório hindu, que realmente não é nada agradável. E quais são as sugestões que nós teríamos, a ideia da cremação iria difundir-se rapidamente. Segundo, eu quis analisar a situação da Beira. Bom, na Beira o fenómeno era muito menor. A Beira não tinha esse poder de atração de gente rural como Maputo tinha. Na Beira eram para aí 4 ou 5 cadáveres na vala comum por dia, e nem pula menos. Mas eu já comecei a pensar que também teríamos de ter em consideração a Beira e Nampula. E, bom, eu mandei fazer um estudo de todas as cidades. Nas outras cidades o fenómeno era negligível. Não havia nenhum por dia. Havia um de vez em quando. Um cadáver não reclamado de vez em quando. Portanto, isso não havia necessidade de valas comuns. Esta situação chegou a ser debatida pelo governo? Não foi ao governo? Ouça, eu nunca apresentei no governo nada que não estivesse bem estudado. Portanto, eu tinha que estudar. E depois de ter estudado, aparecer com propostas concretas. Depois de ter estudado, quais são as propostas que avançou? Ouça, logo a seguir, eu fui visitar a Jugoslávia. E na Jugoslávia levaram-me a um crematório em Ljubljana. Ljubljana é hoje a capital da Eslovénia. Como sabe, a Jugoslávia partiu-se em vários países. A Eslovénia é um desses países. Bom, em Ljubljana é que eu fiquei encantado. Primeiro, logo que eu cheguei à porta do cemitério, o edifício do crematório era uma peça de arquitetura linda. Só olhar para aquilo você até dizia, olha, pá, eu quero ser cremado ali, pá, porque era um edifício lindo, 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 lindo. A arrumação do edifício era mais ou menos, não diferia muito do que eu vi na Hungria. A mesma coisa, a cave com câmaras frigoríficas, as salas de velório, o mesmo estilo, 12 horas para o velório, 1 hora para a sala de cerimónias. Sala de cerimónias fundos era uma coisa de uma beleza arquitetónica extraordinária, por fora e por dentro, de uma beleza arquitetónica extraordinária. Uma pessoa ali sentia-se bem. E já estava suficientemente documentado para trazer uma proposta concreta para Moçambique. Vamos as máquinas eram as mesmas, fabricação sueca, exatamente a mesma máquina que eu tinha visto. Aí eu pedi, dê-me lá um catálogo da máquina. Bom, nesse ano ainda fui a RDA. Bom, em Berlim era um crematório a gás, não gostei logo da imagem dele, parecia aqueles crematórios do Hitler para queimar judeus, etc. Não gostei nada daquilo, fiquei com coisa. Agora, eu disse, a primeira coisa que eu fiz foi dizer o seguinte, serviço administrativo, vamos saber, tem aqui o catálogo, quanto é que isto custa? Bom, quando me trouxeram a resposta, era um dinheirão, porque era um pacote em que davam fornecimento da máquina, instalação da máquina, virem os técnicos lá da Suécia para instalar a máquina, aquilo exigia uma instalação sofisticada,
não podia ser entregue a empresas que não tenham experiência do ramo. Ora, em Moçambique não havia nenhuma empresa com experiência do ramo, portanto teriam que ser os próprios técnicos suecos a vir cá montar, e uma garantia de assistência de manutenção por 3 anos, através de técnicos que eles tinham em Joanesburgo, porque naquela altura eles também, na África do Sul, também havia crematórios com máquinas suecas, com as mesmas máquinas suecas. Então eles tinham um serviço de assistência e manutenção baseado na África do Sul, porque várias cidades sul-africanas tinham essas coisas. Chegou a levar isto para a discussão da apreciação do governo? Pois, espera lá, não tem essa preocupação. O fator tempo funciona bastante. Primeiro, eu tinha que saber quanto custa. Eu não posso levar uma coisa ao governo mal estudada. Mas penso capacidade de ciência. Tinha que saber quanto é que custa. Quando eu vi aquele preço, eu vi logo, bom, não vamos ter. Segundo, isto implicava uma nova filosofia de todo o sistema funerário. Nós, o que estamos habituados, ainda hoje, continua tudo como no tempo colonial. As cerimónias fúnebres são feitas onde? Numa sala de cerimónias fúnebres está no hospital. Chamam-lhe a capela do hospital. Aquilo não é capela, é uma sala de cerimónias fúnebres. Porque os ateus também podem ir lá, de qualquer religião. Segundo, os muçulmanos aqui vão fazer na mesquita. Bom, há os cadáveres que morrem em casa, mas esses são levados para a morgue do hospital. Era preciso alterar completamente isso. As cerimónias fúnebres tinham que passar a ser feitas nos cemitérios. Os nossos cemitérios não estão preparados para isso. Então era preciso fazer um estudo do que isso implicava em transformação. Então, isso eu tratei com o Ministro de Obras Públicas. Ele pôs técnicos de obras públicas a ver. Isso implicava custos consideráveis. Não eram só os custos das máquinas. Era toda esta mudança que era preciso fazer. Era preciso criar os edifícios dos crematórios nos cemitérios, começando evidentemente por Maputo, seguir Beira, Nampula e gradualmente indo fazendo no resto do país, mas tinha que começar por Maputo. Só o edifício de Maputo também fizemos a avaliação dos custos, porque tínhamos que fazer a avaliação do custo global, não era só as máquinas. Bom, o custo era enorme. Então, vimos, eu e o Ministro de Obras Públicas, vimos que o custo do edifício provavelmente nós poderíamos meter no Orçamento de Estado. Mas o custo das máquinas seria difícil. Então o que é que eu fiz? Como tinha uma boa colaboração com a Suécia, apoio à área de saúde, chamei o embaixador sueco. Eu disse ao embaixador sueco, olha, eu fui estudar a cremação, vi que vocês são fabricantes de máquinas excelentes, máquinas elétricas, que são de alta qualidade, são exportadas para vários países do mundo, mesmo lá nos países socialistas usam as vossas máquinas, a África do Sul tem as vossas máquinas, etc. Eu tenho aqui a proposta do fabricante, quanto é que custa, o fabricante manda cá os técnicos, assegura manutenção. Nos 3 anos que eles asseguravam a manutenção, formavam técnicos moçambicanos para poder continuar a coisa. Nós tínhamos um centro de manutenção de equipamento médico, passaria a ter uma nova componente daquele equipamento. Eu disse ao embaixador, olha, senhor embaixador, eu queria que a Suécia financiasse isto.
E mesmo que tenha que desviar algum apoio que está a dar a outra área do Ministério, esse eu vou pedir a outro doador para compensar se a Suécia tirar isso para poder dar esta coisa. E eu disse, senhor embaixador, eu convido a vir comigo ver a vala comum. Para o senhor embaixador, porque eu sei que o senhor embaixador não tem a competência de decidir aqui em Maputo, tem que fazer o relatório para a sua sede, mas a sua opinião, o parecer que ele dá, ele faz um relatório, manda para uma proposta passada, mas ele tem que dar a sua opinião. Ele é que está cá no lugar. Lá em Estocolmo vão querer saber o que é ele, embaixador, o que é que ele pensa. E qual foi a resposta do embaixador? Portanto, eu disse, eu quero que o senhor embaixador dê um parecer favorável. Então, para o senhor embaixador ver bem a necessidade, convido a vir comigo ver a vala comum. O senhor embaixador vai ficar convencido. Diz que não, ministro, eu acredito perfeitamente na sua palavra, não sei o quê, aquilo que me contou já chegou, eu vou dar parecer favorável. E chegou a dar parecer favorável? Não. Ouça, eu fiquei logo com a impressão que ele não ia dar parecer favorável. Aquela recusa, a maneira como ele recusou ir ver a vala comum, eu desconfiei logo, não, este não vai dar. E o assunto morreu assim? Ao fim de um tempo, quase, a história está quase a acabar. Ao fim de uns 2 meses, ele veio-me dizer, olha, Estocolmo chumbou. Bom, eu não podia dizer, o senhor embaixador está-me a mentir, não deu parecer favorável. Eu tive que me calar, não é? Nessa altura consultei o Ministro das Finanças, era o Dr. Rui Baltazar, e disse, Rui, a fatura está aqui, mandei-lhe os documentos todos. Há alguma possibilidade de incluirmos isto no Orçamento de Estado? Diz, nem pensar. Então não valia a pena eu levar ao Conselho de Ministros, eu ia levar ao Conselho de Ministros o quê? Uma coisa que não tinha viabilidade. Segundo, pensei também ainda em ir a outros doadores. Mas esses outros doadores, o que é que me iam dizer? Vocês têm relações tão boas com a Suécia. As máquinas são suecas. Vá lá pedir aos suecos. Quer dizer, não tinha lógica ir pedir a outro doador uma coisa que era máquinas suecas, assistência técnica sueca, quando nós tínhamos boas relações com a Suécia. A Suécia estava a financiar outros programas dentro do Ministério da Saúde. E o assunto terminou assim? O assunto terminou assim. Nunca foi levado ao Conselho de Ministros. Eu não ia levar ao Conselho de Ministros uma coisa que... Sabe, primeiro não ia levar ao Conselho de Ministros uma coisa mal estudada. Eu sempre tive... Nem o Conselho Coordenador foi aflorado. Isto é muito importante. Eu sempre tive um conceito científico da governação. A gente tem que governar na base científica. E a saúde em particular. A saúde é uma questão técnica. Portanto, a gente em primeiro lugar tem que ver qual é que é a base científica. E só depois as políticas de saúde têm que ser definidas a partir desta base científica. Então, eu não podia levar ao Conselho de Ministros uma coisa mal estudada. Eu tive que estudar, eu próprio aprender, porque eu também não sabia, eu tive que aprender, estudar a questão dos preços, estudar as implicações em termos de edifícios, etc. Para isso consultei o meu colega das obras públicas, que era o engenheiro Carrilho. Depois, mesmo em termos financeiros, capacidade do Orçamento de Estado, consultei o Ministro das Finanças, ia levar lá. O próprio Ministro das Finanças, se eu levasse lá, ia chumbar. Doutor Hélder Martins, hoje estamos aqui a conversar, as condições de realização de funerais degradaram-se bastante e de forma acentuada.
Por outro lado, quando o país proclama a independência nacional, extinguiu tanto o exercício da atividade como o comércio. E, entretanto, voltamos a isso. E é o que hoje a sociedade assiste. Como é que se dá este recuo de uma atividade com uma certa dignidade para uma atividade mais lucrativa? Pois, isso passou-se num período em que eu estive a trabalhar para a Organização Mundial de Saúde e estive ausente do país vários anos e só vinha cá de férias. É claro que as férias dos funcionários internacionais são 30 dias úteis por ano. Ora, 30 dias úteis, os sábados e domingos, pelo meio, não sei o quê, isso dá quase 2 meses. Bom, passava cá a coisa, mas posso lhe dizer o seguinte: eu sei que a admissão de Moçambique no FMI e no Banco Mundial, que foi em 1987. Em 1987 eu estava em Brazzaville a trabalhar na Organização Mundial da Saúde. Mas foi nessa altura que se deu. Veio com o tal programa de reabilitação económica e depois acrescentaram reabilitação económica e social, mas de social não tinha nada. Era só uma mentira. Ouça, eu não sou contra o país ter entrado no FMI e no Banco Mundial. Porque quase todos os países do mundo são membros. A própria China, que durante muito tempo não foi, também já entrou há bastante tempo. Portanto, eu não acho que Moçambique devia ser diferente dos outros. Agora, a maneira como você entra no coisa porque a entrada no FMI, no Banco Mundial, tem regras. Há certas coisas que você tem que aceitar, porque está lá nas regras. Então, essas regras são sobretudo na área da prestação de informação. Há certas coisas que não é que não pode fazer, mas se fizer, tem que informar o Banco Mundial e o FMI. Fez isso. Por exemplo, eles ficaram muito zangados na coisa das dívidas ocultas porque não foram informados. A obrigação é de informar. Mas o que é que sucede? Eles também fazem recomendações. Agora, essas recomendações são recomendações. O que é que sucedeu cá em Moçambique? Aceitámos todas as recomendações deles, mesmo as mais estúpidas. Por exemplo, destruímos a indústria do caju. 20 anos depois, o Banco Mundial veio pedir desculpa. Resolveu alguma coisa? A indústria do caju, vou dizer uma coisa, a indústria do caju era uma indústria socialmente muito, muito boa. Olha, eu quando saí de Ministro da Saúde, eu fui para a Comissão Nacional do Plano. Eu fui responsável dos grandes projetos do PPI. Bom, quando eu cheguei lá à Comissão Nacional do Plano, quem estava lá a tomar conta disso era o engenheiro Luís Gonçalves, que era engenheiro. E ficou irritadíssimo. O que é que vem este médico cá? Bom, o médico sempre teve uma coisa. Na vida, você tem que fazer face a situações novas. Quando tem que fazer face a situações novas, tem que estudar, tem que aprender. Eu fui visitar todo o parque industrial aqui de Maputo e arredores. E depois ainda fui visitar algumas indústrias fora de Maputo. Aqui havia indústria do aço. Todo o aço da construção era produzido cá. Matéria-prima para isso, cerca de 50% era ferro importado, mas os outros 50% era sucata de ferro. E reciclar a sucata de ferro é extraordinariamente bom para o ambiente, porque sucata de ferro polui o ambiente. Então, a sucata de ferro está sempre a ser produzida. Todos os dias há aparelhos
velhos que vão para a sucata. A sucata ser capaz de reciclar este ferro, produzir aço, é uma forma de contribuir para o ambiente. A Cifel produzia aço para a construção. Os varões de aço da construção civil eram todos produzidos na Cifel. Tínhamos a vidreira, reciclava vidro. Os miúdos aí da rua andavam a apanhar todas as garrafas de vidro para ir vender na vidreira para ganhar um bocadinho de dinheiro. Outra coisa boa para o ambiente. O vidro abandonado para aí, garrafas partidas, etc., é uma coisa que destrói o ambiente. A vidreira tinha essa coisa. Visitei a Fapacar do papel, a Mabor dos pneus, a fábrica da borracha, todas as metalomecânicas, Eduardo Santos, Maquinagre, eu sei lá o quê. Eu visitei também a fábrica da bolacha, da cerveja, dos refrigerantes. Eu já não me lembro mais de quê. Agora, eu posso lhe dizer para concluir que as imposições do Banco Mundial do FMI não fizeram não, mas vou-lhe dizer o seguinte. O nosso tempo está nas esgotado. Estatísticas, tem lá assim, o setor industrial emprega 15% de mulheres. Em todas essas fábricas que eu andei a visitar, as mulheres onde é que estavam? Na secretaria, na administração. Não eram operárias. Mas na indústria do caju, as mulheres eram operárias. Eu falei com os patrões e disseram assim, olha, o trabalho principal aquilo é selecionar a castanha. Este trabalho é melhor feito pelas mulheres do que pelos homens. Andam-nos a dizer que para trabalho igual, salário igual. Nós até devíamos pagar mais às mulheres porque fazem um trabalho melhor que os homens. Ali, quando uma fábrica de caju diz tenho 400 mulheres, estas estão mesmo operárias, estão na indústria, não estão na secretaria. Doutor Martins, nós temos está mesmo esgotado. Isso tem importância, sabe, na natalidade, no uso de meios anticoncepcionais, etc. Mulher operária tem outra capacidade. Bom, então, o FMI e o Banco Mundial destruíram isso. Então, depois andaram a dizer que é preciso privatizar tudo. Por que é que essas indústrias hoje já não existem? Vidreira fechou, Mabor fechou, a Fapacar fechou, tudo fechou. A Fapacar produzia todas as embalagens de cartão para embalar, sei lá, 1000 coisas que se produzem cá, era fabricado na Fapacar. Tenho que lamentar, doutor Martins, o nosso tempo está praticamente esgotado mesmo, já estamos para além do tempo. Em duas palavras, o que é que se oferece a propor à sociedade moçambicana para desenvolver, se é que em algum momento tivemos um serviço fúnebre com certa dignidade? Em duas palavras. A solução que tivemos não penso que seja viável hoje. Hoje não há coragem política para tomar a decisão que nós tomamos, de nacionalizar. Sabe, eu fui consultado já aí por muitos cientistas sociais internacionais que me vieram dizer, olha, nós queríamos compreender porque que nacionalizaram as agências funerárias. Não há nenhum país do mundo que tenha nacionalizado agências funerárias. Só Moçambique, exceto os países mesmo que se declaravam comunistas. Só Moçambique. Bom, eu expliquei porque havia um comércio negativo, não vamos agora, estamos no fim, isso daria para outra entrevista, porque que foi feito. Mas eu já pus isso num livro e isso vai sair muito mais bem explicado no próximo livro que eu vou publicar, muito brevemente. Mas não vejo que hoje possa... Agora, é preciso haver um controle
Isso é possível fazer. E segundo, tem que se avançar para a cremação muito rapidamente. Eu sei, não tenho muitos detalhes sobre isso, mas sei que o Dr. João Schobach, quando foi vereador da saúde e também a área funerária, também estava no pelouro dele. Na altura do primeiro mandato do Dr. Inês Comicho no município de Maputo, ele também quis avançar para a cremação com máquinas elétricas, etc. E também não conseguiu. Mas é bom perguntar-lhe a ele qual foi a experiência dele. Mas o Dr. Hélder Martins, portanto, propõe que se avance para a cremação, tem em conta o contexto dos africanos, o contexto dos moçambicanos em particular? Não, ouça, essa história da tradição, ouça, a questão é muito simples. Olha, a outra coisa é em relação aos transplantes de órgãos. Vem cá com conversa, a tradição, a coisa. Se quer transplantes de órgãos, esqueça a tradição, porque tradição e transplante de órgãos não conjuga. Então, tradição e cremação moderna, digna, em condições, não conjugam. Ouça, hoje a situação mudou completamente. Hoje há muita gente que já quer ser cremada, mesmo nas condições de indignidade do crematório hindu. Muito obrigado, Dr. Hélder Martins, pela sua disponibilidade para esta troca de impressões. Desde que as condições de condições de cremação boa, muita gente vai aderir. Muita gente vai aderir. Muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade, Dr. Hélder Martins, para esta troca de impressões à volta daquilo que têm sido as condições em que se realizam as cerimônias fúnebres em Moçambique. São condições que encerram alguma indignidade para muitas famílias que acabam vendo o seu sofrimento pela perda do seu ente duplicado, primeiro porque perdeu o ente e depois as condições em que o serviço fúnebre é realizado também não são das melhores, e isto deriva, acima de tudo, daquilo que tem sido a pressão demográfica que se exerce sobre as capitais provinciais, em particular a capital do país, a cidade de Maputo. Para si, estimado telespectador, fica aqui o nosso muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós.